Você é daquelas pessoas que passa o dia inteiro trabalhando na frente do computador ou sentado assistindo televisão e chega no fim do dia e sente aquela dorzinha nos olhos? Já parou para pensar o que pode ser isso? Não, né? Isso está relacionado com a ergo-oftalmologia, que eu imagino que você também nunca ouviu falar, né? Mas para explicar o que é isso de verdade, eu convidei a Cláudia Van Deck, que é fisioterapeuta do trabalho, e vai explicar pra gente que dorzinha é essa e o que é essa tal de ergo-oftalmologia, Cláudia. Ergo-oftalmologia é um ramo da ergonomia que estuda esse cuidado que nós temos que ter com a visão relacionada ao trabalho, principalmente o que está relacionado a telas de computador. Então, as consequências, que têm sido muito mais comuns hoje em dia, é da fadiga visual, cansaço, irritação, vermelhidão dos olhos, ardência, ressecamento, são consequências do excesso de utilização desse equipamento eletrônico. Isso está relacionado com o quê? Com o tempo que a gente passa na frente do computador, com a luminosidade, com a altura da tela? Como é que aparece essa dor? Joia. Então, são vários fatores. A altura da tela, então precisa estar na linha dos olhos para que o ângulo do olho esteja adequado. Luminosidade externa, então excesso de luz ou ausência de luz faz com que a gente tenha mais sobrecarga visual. A distância da tela, olho-tela, então uma forma bem simples que a gente tem de avaliar isso é a distância do braço estendido, do olho para a tela. Então essa é a distância máxima que nós temos que ter diante da tela, né? Aproximação demais, eu vou contrair mais a minha musculatura dos olhos, me defendendo dessa luminosidade, né? E pouca oscilação de angulação. Então, quando eu estou muito concentrado na tela, eu fico contraindo só essa minha musculatura dos olhos, fadigando tanto a musculatura quanto a visão. Isso acontece tanto para o computador como para a televisão? Sim. Muito mais para o computador do que para a televisão, porque diante do computador a gente tem um processamento mental, então a tensão na resposta naquilo que eu estou executando ou planejando, né? Então eu tenho ainda associação de tensão muscular. Quem trabalha diante do computador normalmente vai estar aí 8 horas trabalhando com essa ferramenta, né? Então é interessante que se façam pausas durante o trabalho. Então, no máximo 1 hora, 2 horas de uso ininterrupto do computador, você deve parar aquela atividade e executar outra. Leitura, levantou para tomar uma água, fez algum outro trabalho que não seja focar a visão para o computador. Então é importante essas alternâncias, tanto para a parte muscular quanto para a parte visual, a gente fazer as pausas a cada 2 horas no máximo. Então a musculatura do ombro e da coluna cervical, ela vai ser constantemente tensionada se a minha cabeça estiver projetada para frente. Então o ângulo da visão e a minha cabeça, que pesa em torno de 4 a 5 quilos, vai gerar uma contração da musculatura que estabiliza. Então eu vou ter dores nas costas, tensões nessa área, e por isso também a gente precisa das pausas. Proteger os olhos com as mãos, né, tirando um pouco a iluminação para relaxar um pouco, massagem ao redor dos olhos, então para relaxar essa musculatura, né? E pausa é o principal. Pessoas que já têm problemas de visão, que usam óculos, que usam lente, que tem a tal da vista cansada, os efeitos são os mesmos ou são mais agravados do que as pessoas que não têm nada? Os efeitos são os mesmos. Só que, claro, se essa pessoa já tem alguma deficiência visual, ela vai piorar essa deficiência visual, pode piorar. Um exemplo até interessante que eu acho que é importante falar é as lentes bifocais. Então, as lentes bifocais, elas têm que ter uma regulagem um pouco diferente. Para que como essa lente, para a visualização da tela, ele vai usar a lente mais baixa, ele não pode ficar com o monitor muito alto, senão ele vai fazer uma extensão do pescoço. Então, para esse caso específico, ele tem que ter um pouquinho mais para baixo a tela para que o seu ângulo de visão seja, né, com a utilização da lente bifocal, seja adequado. Como é que eu faço para tentar amenizar o cansaço do dia inteiro, naquele momento de relax, de ver minha novelinha, ver meu filminho? Sim. O interessante é que a gente não tenha um ambiente muito escuro, nem excessivamente claro. Então, uma luz que dê uma boa luminosidade, que eu sinta que eu enxergue bem os objetos dentro de uma sala, por exemplo, que eu estou visualizando bem. Então, eu não tenho penumbra, né? Porém, também tem a questão da luz solar.
Então, na escolha da minha sala e na escolha do posicionamento da minha TV, eu já tenho que prever isso. Se a luz solar vai incidir diretamente sobre a tela ou, ao contrário, a luz solar vem direto no meu olho. Esses dois aspectos são importantes para que eu não tenha mais uma sobrecarga visual em casa. No próximo bloco, a gente vai te mostrar a maneira correta de usar os notebooks e até os telefones celulares para não te fazer mal. É daqui a pouquinho. A gente estava conversando sobre a ergo-oftalmologia e também sobre essas dores que a gente tem nos olhos ou até nos ombros quando passa muito tempo sentado na frente do computador. Agora então a gente vai saber como usar os notebooks da maneira correta para chegar em casa à noite, olha, de boa. Notebook aqui, muita gente trabalha, passa o dia inteiro na frente. Como é que as pessoas geralmente utilizam? O notebook é uma ferramenta para ter mobilidade. Então, até uma reunião, 1 hora, 2 horas, não tem grandes comprometimentos você trabalhar nessa angulação. Passou a ser uma ferramenta de trabalho que você usa 8 horas por dia, eu preciso ter um ajuste postural, porque senão no final do meu dia eu vou ficar assim, né? É fato, eu vou cansar e vou me adaptar com relação à minha visão, à minha postura para alinhar os meus olhos à minha tela. Então, para essa ferramenta se manter adequada e eu sair sem fadiga no meu dia, é interessante que a gente utilize esse tipo de ferramenta aqui que eu trouxe. Que é esse aqui. Isso. É um suporte no caso. É um suporte de notebook. Então eu vou alinhar com o meu teclado extra. Tá, não é só isso aqui. Não, eu não posso fazer esse tipo de situação. Isso aqui... Sim, porque daí tu vai ficar com o braço lá pra cima. Exatamente. Então, suporte de notebook. No caso aqui eu estou mais baixo, a gente não está numa estação de trabalho, mas para alinhar a minha linha de visão, né, a tela, nunca digitar aqui, sempre aqui, então com uma área que eu possa apoiar os meus antebraços e digitar com ele apoiado, né, e mouse, com o mousepad. Que tem esse fofinho aqui. Isso, para que o punho fique bem apoiado. No caso do netbook, que é menorzinho, e aí as pessoas também usam direto, isso. Como é que é? Se ele for também acessos rápidos, não tem grandes consequências, né? Só que, claro, a tela é maior, eu vou desviar muito mais a minha postura, baixar mais a minha postura ainda. E vou forçar mais a minha visão porque as informações vão ser menores, né? A tela é menor, então a visualização é menor. Então eu vou ter um pouco mais de esforço visual também. Se essa ferramenta for utilizada por 8 horas de trabalho, então é interessante que o netbook seja só um HD. É só o computador, então ele vai estar fechado, as informações, tela complementar, teclado complementar e mouse. Tá. Então eu tenho isso aqui só como o desktop, digamos assim. Uhum. E Então, uma outra função, o telefone celular. Que, meu Deus, virou uma febre agora com essa coisa de mensagem, tudo. Muita gente mandando mensagem direto. Então, movimento, né? O que a gente faz aqui de movimento no celular? Então a gente tem isso aqui o tempo todo, teclando. Essa musculatura vai ficar tensionada, né? Então, com mais agilidade, mais rapidez, mais fadiga para essa musculatura. Então eu posso ter tendinite, fadiga dessa musculatura aqui por excesso de uso aqui. Principalmente se eu fizer isso aqui, né? Então excesso aqui de contração também para a visão. Então né, a gente compromete tanto a visão quanto a digitação aqui pela velocidade que a gente atinge nesse teclado. Os exercícios são mesmos, alongamentos, principalmente aqui da musculatura do dedo, né? Que é um alongamento que às vezes até esse dedo fica de fora. E dele não pode ficar de fora aqui. Então ele tem que fazer parte do alongamento, inclusive só para ele. Entendi. Se eu utilizar muito essa ferramenta de trabalho. Quer dizer, na verdade a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e não jogar contra, Exatamente. Né? Porque ela pode sim trazer bastante consequências negativas para a nossa visão e para o nosso aparelho locomotor. Então, coluna e articulações, quando mal empregado, mal utilizado. Legal. Cláudia, obrigada. Espero que você que está em casa tenha aprendido um pouco as nossas dicas e comece a utilizar tudo para o seu bem.